Então, meus amados, eu vou convidar a todos vocês para ficar de pés e vamos orar ao Senhor. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós vamos terminar o capítulo 16, que ficou faltando uns pedacinhos do capítulo 16, e eu vou explicar por que eu deixei um pedacinho do capítulo 16. Eu vou explicar o porquê, tá bom? E aí nós vamos, se Deus quiser, digamos que visitar o capítulo 17 inteiro, tá bom? Nós vamos falar sobre as duas últimas taças que serão derramadas, que foram derramadas no capítulo 16, e porque o capítulo 17 é tão importante, amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, pedimos que o Senhor venha nos orientar nessa noite, nos abençoar, encher com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Acima de tudo, Senhor, nos dá um coração grato. Pedimos que o Senhor venha abençoar esse local, a nossa igreja. Fortifica, Senhor Jesus, os nossos corações, Senhor. Perdoa as nossas transgressões e pecados. Visita-nos, Senhor Jesus, com a Tua presença e com o Teu Deus Espírito Santo. Pai, pedimos que o Senhor mais uma vez venha brilhar em nossos corações e em nossos olhos. Que o Senhor possa levar cativo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender, Senhor Jesus, toda a Tua mensagem. Pai, nós somos gratos por tudo, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler, meus amados, capítulo 16, a partir do verso 13. Não, 13 não, né? Nós vamos começar, isso mesmo, 12, vamos começar no verso 12, tá bom? Nós já explicamos mais ou menos o que o verso 12 era, e nós vamos por 13, tá bom? Eu só vou focar porque tem a sexta taça, né? Então, aí é só por causa disso. Vamos lá? Leiamos. Derramou o sexto a sua taça. Sexto quem, gente? Sexto anjo. E derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrate, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então nos ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Ou a palavra teléu, ou tetelestai. O que será que é isso, hein? Está consumado. Essa é a palavra. Feito está, traduzindo, seria está consumado. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice de vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem,
mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com quem o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que se habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua frente achava escrito um nome em mistério: Babilônia, a grande mãe, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. E o anjo, porém, disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, do quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, ou seja, o 6º, e o 7º ainda não chegou, e quando chegar, tende a durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esse odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem os seus pensamentos, e executa uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Pode sentar. Assim, aí já dá para a gente ir embora. Acabei de ler o texto e nós já estamos resolvidos, né, irmãos? Os irmãos já sabem tudo o que está acontecendo aqui, né? O pastor já deu a pista de tudo que é para ser resolvido aqui. Quem aqui entendeu o texto que eu li? Rapaz, só o pastor que entendeu o texto? Jesus! Então nós vamos ter que explicar, já que todo mundo... Por que eu não li, irmãos, a partir do verso 12? Irmãos, eu vou explicar uma coisa para vocês. Do verso 12 até o verso 21 do capítulo 16, está contando o que, irmãos? Que nós lemos? O 6º anjo. O 6º e o 7º anjo. O que aconteceu com o derramar da 6ª e da 7ª taça? O que aconteceu? O que aconteceu? O juízo, irmãos. Acabou tudo. Acabou. Deus destruiu tudo. Se vocês lerem
texto, vocês vão perceber que aconteceu isso. O que se manifestou? Você viu que então, olha só, derramou o sexto anjo a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que, lembra que eu expliquei isso no capítulo 12? Que seria o que? Deus chamaria nações para destruir essa nação que se levanta contra o povo de Deus. Ou seja, é uma clara menção aqui, irmãos, de que Deus levantaria um povo que não é Roma, o grande império da época, que viria sobre Roma e destruiria ela toda. E quem que ia fazer isso? É o próprio Deus. Por quê? Assim como aconteceu com o grande rei da Babilônia, que ele tinha a dominação de todo o poder. Vocês entenderam que esse lugar espiritualmente se chama Babilônia, Egito e Israel? Então, eles apontam essas cidades como cidades perdidas. Israel por quê? Porque perseguem o povo de Cristo. Roma por quê? Porque é o poder perseguidor que mata todos os cristãos, assim como os judeus também estavam denunciando os cristãos, e eles eram perseguidos, torturados e mortos. E a Babilônia por quê? Porque é a Babilônia espiritual, que é a prostituição cultural, que é a prostituição do poder e a prostituição da ganância. Então essas são as três cidades espirituais que representam o quê? O falso profeta, o anticristo e o diabo. Então nós temos aí a trindade do mal. E o que acontece aqui? Então Deus agora, Ele está fazendo o quê? Está levantando juízo sobre a nação que indiscriminadamente perseguia e matava os seus eleitos. Ou seja, vocês perceberam que o primeiro cálice, o segundo cálice, o terceiro cálice, eles seguem a mesma ordem das trombetas. Só que antes era uma terça parte. Era uma terça parte. Uma terça parte. Agora na taça é o quê? Todas as águas, todo o céu, toda a terra, todo homem. Aqui é o julgamento. Então, irmãos, nós estamos agora caminhando para o derramamento da taça de Deus. E o próprio Deus agora, Ele vai revelar, Ele vai chamar João para uma visão maior, onde Ele vai mostrar a João como que Ele vai começar a destruir a trindade do mal. Como que Ele vai fazer isso? Ele vai levantar um contra o outro, e eles vão se morder e vão se matar. É isso que está acontecendo. Então olha só, se vocês lerem, olha só, porque eles, 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é o dia do grande Deus Todo-Poderoso? É o julgamento final, é o grande dia. Aí vocês, a sua Bíblia tem aí entre parênteses ou entre colchetes: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Está entre parênteses, né? O que isso significa? Isso foi acrescentado? Acrescentado, então pode se acrescentar coisa na Bíblia? Estou te perguntando. Não me responda quando eu pergunto. Então, irmãos, quando você vê um parêntese e muitas vezes um colchete, isso significa que esse texto em exclusivo não é encontrado nos manuscritos mais antigos, tá? Então eles chamam isso de crítica textual. Por que esse texto então colocou esse texto aqui? Porque na dúvida se ele é ou não, é melhor deixar aí. É isso, resumindo é isso. Porque assim, ó, tem várias classificações, tá, irmãos, de textos que a gente tem a tradução das nossas Bíblias. Então tem os textos recebidos, são chamados textos receptos, tá? Tem o texto eclético. O que é um texto eclético? São textos que são antigos, mas que eles não são completos. São textos antigos que são selecionados e eles vão juntando para terminar todo o texto.
Quando você vai fazer a descoberta dos textos bíblicos, os mais antigos, você não encontra livros prontos. Você encontra parte de textos. Por exemplo, se eu não me engano, o Pergaminho 81, ele tem só 3 ou 4 versos. É um pergaminho que tem uma fração dos livros. Então vai se juntando essas frações até que eles se aproximem dos textos que nós já temos traduzidos. Textos esses a partir do século VI, que é uma cópia do século IV. Vocês estão entendendo? Por isso que está em colchete, porque ele não é encontrado em alguns textos. Pode ser que eles não tenham, pode ser que eles tenham no Código Vaticano, pode ser que tenha no Códice Sinaítico, pode ser que eles sejam de alguns outros textos que não estavam aqui. Mas qual é o problema desse texto daqui? Nenhum. Por quê? Porque eu venho, eis que venho como ladrão. Vocês já leram isso na Bíblia? Que o Senhor vem como ladrão? Você vê isso nos Evangelhos, você vê isso no livro de João. Isso aqui era uma nota que toda a literatura apocalíptica tem. Então o autor viu isso e falou: quer saber de uma coisa? O tradutor, vamos deixar esse negócio aí, porque parece que é o que João costuma dizer. Então vamos deixar aí. Se João já disse isso em outros textos, e a gente achou isso aqui, então vou encaixar aí, deixa ele aí. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Nós já vimos isso no capítulo 4. Então ele não viu problema nenhum, ele falou: quer saber de uma coisa? Vamos deixar esse negócio aí. E João fala sobre a questão de andar nu e que não se veja a sua vergonha. Então, opa, deixa esse texto aí, não vamos mexer com esse texto aí não. Então, voltando, tá? Voltando ao texto, só para explicar. Então, juntamente no lugar em que hebraico se chama Armagedon, na verdade também é uma tradução da palavra Megido, tá? E essa palavra Megido, irmãos, tá? Ela faz referência a um texto em Zacarias capítulo 12, que houve um grande confronto com o povo de Israel, onde esse povo foi destruído por causa do seu pecado. Isso está em Zacarias capítulo 12. Se vocês quiserem, aquele que estiver me ouvindo, dá uma leitura para vocês verem Zacarias capítulo 12. Eu sei, irmãos, é a montanha de Megido, tá? Que em hebreu se chama Armagedon. Então, quando você vê aqueles filmes com o tema Armagedon e não sei o que, e algumas visões mais apocalípticas, a visão mais futurista, né? Os dispensacionalistas, eles acham que literalmente o povo de Deus e o povo das nações vão chegar ali e vai haver uma grande guerra e um confrontamento. Não é isso. Aqui ele está falando sobre o confronto. Aqui não é algo literal, mas o confronto que aconteceu em Zacarias capítulo 12. É uma profecia do profeta Zacarias. Então ele está situando que haverá uma grande guerra entre o povo de Deus e o povo inimigo de Deus. Não é o local físico que importa. O que importa é que haverá um confronto. Entre quem? Deus e todo o seu povo que está lá no céu. Vocês podem perceber que toda vez que se fala de julgamento, o trono, e toda vez que convida João, aonde que está o trono, onde que está tudo? No céu. Irmãos, Cristo ele não vai vir governar da terra. Ele quando virá, ele virá com os santos, depois da ressurreição, como está em Tessalonicense, e ele já vai vir para estabelecer o reinado final na terra. Não tem duas vindas, só tem uma. Não tem uma vida misteriosa, não existe julgamento investigativo, como fala a seita dos adventistas do sétimo dia. Não existe isso, irmãos. Não existe. E o texto não te dá nenhuma base para que você chegue a qualquer conclusão parecida com isso. Então, se vocês quiserem dar uma leitura em Zacarias 12, a gente fez. Só não vou ler para não tomar muito tempo, mas é disso que se trata, tá bom? É só para que a gente veja. E no verso 18 está escrito assim: ouves vozes, trovões e relâmpago, houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Você vê aqui
o espasmo da terra por causa do julgamento de Deus, porque até o verso 21 nós vamos ver Deus encerrando. Olha só, você vai ver, ele mostrou para João, só que ele não mostrou muitos detalhes. Você está vendo que ele dá uma corrida ali entre 16, 17, 18 e 19 e 20, e ele já vai correndo com o texto e finaliza o texto. Olha só, e 19, e a grande cidade, o que é a grande cidade, irmãos? Babilônia, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ou seja, Deus derramou toda a sua ira dessa cidade espiritual. Irmãos, a cidade de Babilônia não existe. Por isso que eu falo com os irmãos, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, um livro imagético. Irmão, existe Babilônia hoje? Será que eles vão fundar uma nova Babilônia no futuro? E ele fala claramente, a grande cidade, que espiritualmente é Babilônia. Então a grande Babilônia, Deus se lembrou da grande Babilônia e derramou o vinho da sua indignação, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Irmão, você sabe quanto que é o peso de 1 talento? Juro que vocês não sabem? Eu já falei algumas vezes. Tem 2 talentos, tá? Tem um talento que é de 29 quilos, e tem um talento hebreu e um talento romano, mas ele fica aí entre 29 e 35 quilos. Então você imagina um talento, uma pedra de saraiva. Você sabe o que é pedra de saraiva, né, irmãos? Pedra de gelo. Aqui vocês não chamam de saraiva? O que vocês chamam aqui? Granizo? Então é um granizo que cada pedrinha daquela 30 quilos. Se acontecer isso, irmãos, o que acontece? Imagine você que não tem casa de concreto, não tem casa nada. Naquele tempo, na plantação, o que está querendo dizer? Grande monte cinza. Ou seja, e de onde que nós vemos essa praga, irmãos? Onde que nós vemos essa praga no Egito. Ele está fazendo a mensagem, ele está mostrando a destruição do Egito. Ou seja, usando as mesmas características. Olha só, e pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Pronto, encerrou. Você viu que destruiu tudo aí no capítulo 16? Só que agora ficou um monte de coisas aí sem explicar. Ficou um monte, por quê? Como que a cidade foi destruída? Como que a trindade satânica foi destruída? Como que o diabo, como é que foi esse processo? Será que a cidade de Babilônia é Babilônia mesmo? Será que eu estou entendendo isso direito? Espera aí, como é que vai ser esse negócio? Pronto. Agora vai começar a explicação do que aconteceu no capítulo 16. Ou seja, ele contou tudo, ele contou sobre as 7 taças. Agora ele vai explicar mais detalhadamente como essas coisas acontecem. Vamos lá? Agora verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem. É como se acontecesse assim, olha só. Deus foi lá e revelou para ele tudo o que ia acontecer. Aí João falou assim: bom, o Senhor me mostrou tudo. Então Deus, só que tem um problema, o quê? Não entendi nada. Aí ele falou: então vem cá que eu vou mostrar para você o que é. Vocês estão entendendo isso que está acontecendo aqui? E veio um dos 7 anjos, as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem. E o que ele falou? Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Falou: vou mostrar para você o que significa. Prostituta por um lado, prostituta por outro, prostituta por um lado, prostituta por outro. Mas quem é essa prostituta, gente? E agora ele vai explicar, porque está faltando explicar um monte de coisa aqui, né, irmãos? Né?
A cidade que a prostituta está assentada, qual é o nome dela? Vocês supõem? A cidade que está assentada sobre muitas águas? É Babilônia, sim. Mas por que Babilônia é conhecida como a cidade das muitas águas? Gente, Babilônia ficava em qual local? Geograficamente falando? Mesopotâmia. Entre os oceanos? O que a palavra Mesopotâmia significa em grego? Mesos, meio. Potamos, rios. Ou a cidade entre as águas. A cidade entre os rios. Sim. O próprio nome dela já diz. Mesopotâmia. E que cidade era essa? Babilônia. Porque Babilônia era a cidade fundada entre as águas. Até porque, irmãos, todas as cidades nessa época eram fundadas sobre as águas. Egito. Por que existe Egito? Por causa do Nilo. A faixa de Gaza ali, naqueles montes ali próximos daquela área da Palestina, ela sobrevive por causa de quê? Rio Eufrates. Ou seja, as cidades são sempre próximas, mas essa é exclusivamente a cidade de Babilônia. E como que eu posso provar isso? Porque a palavra, a que está sentada sobre muitas águas, é um texto direto de Jeremias 51, 12 e 13. É uma citação direta. E fala também sobre várias situações que está acontecendo e aponta para essa profecia. Olha só o que está escrito. Arvorai, verso 12, tá? Jeremias 51, 12. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. O que é arvorai? É levantar, né? Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas. Mais uma vez, irmãos, está falando sobre Ciro, que vai conseguir destruir a Babilônia, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores da Babilônia. E o que ele disse? Olha só o vocativo: ó tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Lê o 14 para mim aí. Alguém consegue ler o 14? Já quem está aberto, o texto aberto. Juntos eles guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os escolhidos e fiéis. Vocês já leram esse texto hoje? Esse texto foi empurrado lá para frente, mas ele é o resumo. Onde que nós conseguimos achar isso no verso 17? No capítulo 17? Cadê? Ó, ele está lá no verso 14, né? É isso? Viu? Você viu duas citações diretas do texto? O verso 14 aqui é o verso 14 de Jeremias 51. Viu? E pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Vocês estão entendendo? Tem como falar que não é o mesmo texto, irmãos? Não tem, né? É o mesmo texto. Então nós estamos falando de qual cidade? E quem está sentado sobre ela? A prostituta, a meretriz. E quem é essa meretriz? Verso 2. E essa prostituta está sentada sobre Babilônia, com a qual fornicaram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O que seria o vinho da fornicação? Irmãos, toda vez que você vê a palavra prostituição, fornicação,
significa relacionamento íntimo. E Babilônia, ela está se relacionando com o quê? Com a meretriz. A meretriz é a representação da devassidão espiritual, a idolatria e a perversão moral. Toda devassidão é idólatra. Por exemplo, um pervertido sexual, qual é o Deus dele? A devassidão. Um bêbado, qual é o ídolo dele? A bebida. Aquele que ama o dinheiro desesperadamente, qual é o Deus dele? Mamon, dinheiro. Então a prostituta é o espírito que te seduz para que você se entregue aos poderes da Babilônia. É o espírito que habita nos filhos da desobediência, que os levam à idolatria e à fornicação espiritual. Mas tudo isso é gerado por quem? Pela grande Babilônia, porque ela que fornece o material para que isso aconteça. Vocês estão entendendo? Irmãos, sonegar imposto para mim é de boa, que afinal de contas, o governo toma tudo da gente. Vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho para a gente ganhar um dinheiro aqui nessa ONG, vamos dar um jeitinho para a gente ganhar um dinheiro não sei aqui. Você está vendo que o espírito da prostituição está pegando esse irmão e está fazendo com que a própria sociedade o induza a cometer atos que não só reflete o que está na sociedade, mas aquilo que ele já tem no coração. Ele é tentado pela sua própria natureza. É aquela irmãzinha que bota o short dividindo o meridiano de Greenwich, e ela anda na rua, o pastor vai falar com ela: irmã, você não pode usar esse tipo de roupa não, mas está todo mundo usando. Esse é o espírito da meretriz. Por quê? Porque a sociedade lhe fornece material para justificar o seu pecado e ele mantém a consciência limpa. Ou seja, está fornicando com Babilônia, está se tornando uma meretriz. Por quê? Cede ao sistema. Por quê? Porque a inclinação já é do próprio coração. E a devassidão toma conta dessa pessoa. Verso 3: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí? Os irmãos já começaram a saber quem é que eu estou falando? Vocês começaram a entender já no verso 3? Vocês começaram a entender o que eu quis dizer aqui? Bom, eu acho que vocês sabem quem é a besta cor de escarlata. Irmãos, olha só, eu estava conversando hoje com a minha digníssima esposa. É o seguinte, eu vejo muito material muito bom de interpretação bíblica. Pessoas muito sérias, pessoas que levam essa questão do livro de Apocalipse muito a sério. Mas qual que é o grande problema? O que eu vejo, tá, irmãos? Eu como estudante de história, da história das religiões, da filosofia da religião, da cultura grega, sobre todos esses aspectos, eu sinto que falta acrescentar informações históricas. Ao desconsiderar algumas informações, você acaba sendo inclinado a dar uma resposta hiper espiritualizada aonde não tem, e você acaba fugindo um pouco do texto. Mas a proposta do texto era que as pessoas que lessem o entendessem assim de cara. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele fala da vitória do bem contra o mal. Mas qual é a representação máxima do mal aqui nessa época? Se o mal pudesse ser materializado, quem era o mal na época de João? Roma.
É Roma. Lembra da coagulação histórica que eu expliquei, acho que na aula passada, anterior à passada? A coagulação histórica, ela mostra que aponta para o indivíduo histórico, mas ele vai além do indivíduo histórico. Isso que a gente chama de coagulação histórica. Ou seja, a imagem daquele. Nós até falamos sobre o mito do Nero, rei de vivos. Nós comentamos sobre isso. Apontava para Nero, mas Nero já tinha morrido. Ou seja, ia para além de Nero. Irmãos, a pergunta que eu faço: qual era a cor do manto dos reis de Roma? Qual a cor, irmão? Vermelho ou púrpura. Ou seja, a cor da realeza era vermelha. Então vamos lá, sabendo disso, vamos ler de novo o texto. E levou-me espírito a um deserto. Irmãos, vamos lá, essa primeira frase. E levou-me espírito a um deserto. Deserto é lugar de quê? Provação. É provação, mas você esqueceu do outro detalhe. Provação e proteção. No caso que os povos de lá de Israel, protegidos da luz. Vocês lembram que nós já conversamos sobre isso? Por exemplo, Maria foi levada para o deserto, para o Egito, e lá ela foi guardada. O povo de Israel foi para o deserto, foi? Era provação? Era, mas ele estava guardado. Guardado de quem? De Faraó. Então, olha só, e levou-me espírito para um deserto, ou seja, me levou para um lugar seguro, e vi uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlate. Então, quem é a mulher? É aquele espírito que te induz a cometer a devassidão, e ela está sentada sobre o que? Uma besta cor escarlate. Ou seja, ele está sentado sobre Roma, sobre Nero, sobre a influência do poder de Nero. E o que Nero fazia nessa época, irmãos? Perturbava os cristãos. Matava. Perseguidor. Ou seja, não Nero propriamente dito, mas a Roma de Nero, essa coagulação histórica que aponta para Nero, mas vai além de Nero. Então, o que acontece? É o reinado de sangue dele. A roupa besta vermelha representa o próprio demônio travestido de um imperador. Nesse caso aqui, provavelmente é Diocleciano, um dos maiores perseguidores da história do período que nós estamos falando aqui. Então você está vendo, e essa roupa escarlata significa um reinado de sangue. E esse rei estava com o quê? Cheio de nome de blasfêmias. Pronto, aqui eu provo que é realmente um imperador romano. Por quê, irmãos? Por que eu falo? Por quê? Porque ele estava cheio de nome de blasfêmias. E quem são os nomes? Por que nome de blasfêmias? Me expliquem isso. Porque é quando reis, imperadores, alguém que tem poder roga ser o próprio Deus. Exatamente. Nome de blasfêmias por quê? Ave César. Ou seja, todo título de um imperador romano apontava para uma deidade. Eles arrogavam para si o poder de um Deus. Eles eram o próprio Deus. Então, quando você se exalta acima de Deus, duas coisas que você é: você se coloca no lugar de Cristo, então você é um anticristo. E quando você coloca nome de blasfêmias, você é um falso profeta. Por quê? Porque você atribui santidade a quem não tem santidade. Você é um falso profeta. E vários falsos profetas, e essa mulher, ela induz o quê? Ela seduz os homens a fazer o quê? Adorar o falso profeta, a besta, que tem o que? Nome de blasfêmias, que é o próprio poder do império. Irmãos, literalmente, vocês lembram? Você tinha um registro de adoração, e com esse registro de adoração, eu fiz sacrifício a Deus fulano de tal,
imperador fulano de tal. Então, com aquele registro ali, o que você fazia? Você comprava, você vendia e você fazia negócio. Sem aquele documento, você nem comprava, nem vendia e nem fazia negócio. Só para vocês lembrarem, tá? E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí não dá, né, irmãos? Se ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, de que nós estamos falando então? Esse poder. 7 cabeças. Irmãos, vamos lá. Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas. Então ela tinha 7 colinas. Mas essas 7 colinas, ela era totalmente direcionada ou regida por um. Ou seja, o imperador, ele era o imperador. Ele tinha os seus sátrapas, ele tinha os seus prefeitos e os seus governadores em cada local. Ou seja, ele tinha 7 cabeças, ou seja, tinha 7 pontos. Mas olha só, vamos lá, 7 cabeças, mas ele tinha 10 chifres. Ou seja, essa besta tinha 7 cabeças, ou seja, ela dominava sobre essas 7 colinas e ele tinha 10 chifres. O que significa 10? Totalidade de poder. Totalidade de, não só de poder, mas também de mandamento, de ordem. Vamos lembrar de um lugar que tem 10 ordens que governa todo mundo? Qual lugar que é esse? Os 10 mandamentos. Ou seja, chifre representa poder. Então, esse que governa as 7 cabeças, ele tem todo o poder sobre ela. Então, de quem que nós estamos falando? Roma, o imperador. Mas é o espírito do Nero. Mas é o espírito que habita nesse sistema que é o sistema de poder romano. Ou seja, ele está apontando para Nero, está apontando para o sistema romano, mas ele está falando além dele. É o espírito que habita naquele lugar. Aquele negócio que eu tinha explicado do Red Vírus? Vai chegar lá. Então você vê que ele está apontando, é coagulação histórica. Aponta para Nero, mas vai além de Nero, porque representa o espírito dele, o espírito dominador, o espírito de poder. Coagulação simbólica. Então tem um símbolo, é uma coagulação simbólica. Ele pega o indivíduo e o transforma num símbolo. Por exemplo, você vê hoje Che Guevara, ele é um símbolo de quê? Ele é um símbolo da resistência do proletariado. Mas na verdade, Che Guevara é um símbolo de um assassinato de homossexuais, um símbolo de um estuprador, um símbolo do narcotraficante. Esse é o verdadeiro símbolo. Mas fizeram com ele uma coagulação simbólica, deram a ele um símbolo que nem é dele. Por exemplo, quando você fala em maldade, em assassinato, você lembra de quem? Hitler. Ou seja, você não está falando de Hitler, você está falando do quê? Do símbolo atrás dele. É uma coagulação simbólica, ou seja, o que aquela suástica representa? Representa o assassinato de milhares de pessoas, de um sistema comunista que matou. Quando eu falo sistema comunista, é porque é um sistema de proletariado, que você destrói pela insurgência dos trabalhadores. O que é a palavra nazista? Partido dos Trabalhadores. É nacionais, trabalhadores, não sei o que das contas. Esse é o símbolo. Engraçado que o símbolo é bem parecido. Mas enfim, voltando. Então nós estamos apontando para um símbolo a mais. Vocês estão entendendo? É um símbolo. Então olha só. Então, e essa mulher estava vestida de púrpura. Ou seja, se ela estava revestida desse espírito dominador, desse espírito de dominação, que perverte a sexualidade, perverte a família,
perverte o sentido de quem é Deus e simboliza o próprio falso profeta e a própria besta. Nós estamos falando do que, gente? Do reinado político, que domina todas as esferas sociais, morais e religiosas. Nada parecido com o que está acontecendo hoje, tá, gente? É só coincidência. Ou seja, é um sistema vermelho, a cor dele é vermelha. Então vocês percebem digamos assim, né? Dá na mesma também. É a mesma coisa também. É lógico que a gente está brincando aqui, não estou afirmando isso, mas é um sistema que corrompe. Quando você vê no sistema político que é da redenção e salvação, ele já se tornou Deus. Se a minha salvação é o Estado, seja você um extrema direita, ou seja você um comunista à esquerda, se você considerar que o Estado é que vai te salvar, você já é um adorador do Estado. Seja você um bolsonarista, seja você um lulista, seja lá o que você quiser. Se achar que o Estado é a sua salvação e não Deus, você já caiu na sedução da meretriz. Você entendeu agora? Ou seja, ela está vestida de autoridade, que é cor púrpura. Ela está vestida de escarlata, ou seja, ela tem um domínio político. Ou seja, ela que te induz. Ou seja, a gente está falando do domínio social, econômico e político. É isso que nós estamos falando. Essa é a prostituta. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia e da fornicação. Lembra o que é isso que eu expliquei anteriormente? Essa mulher, ela carrega um cálice. Irmãos, para vocês essa imagem não parece muita coisa, mas o cálice, ele traz a vontade do paladar de degustar. Você pega um cálice cheio de vinho, aquele vinho vermelho, cor bonita, adocicada. Então qualquer pessoa naquela época, quando viu um cálice daquele, o que ela queria fazer? Tomar. Ela sentia vontade de tomar. Ela queria saciar a sede dela. Irmãos, num lugar onde a água, tomar água constantemente, era sinônimo de morte, que a água geralmente vinha com impureza, e as pessoas sofriam de dor de estômago, até morria. Então o vinho era a forma mais segura de se hidratar. Ou seja, você sentia sede. Ou seja, e ela tinha um copo na mão, essa mulher, um cálice, e ele é de ouro, ou seja, chama a atenção. Mas o que está cheio lá dentro? De abominações, imundícia e fornicação. Ou seja, ela te induzia a prostituir. É exatamente o que se faz hoje, como eu falei, o sistema e todas essas coisas. Irmão, traz um copo de água para mim, por favor. Então o que você vê? E olha só, e porque é um tipo, irmãos, é um tipo de culto. Olha só, o copo, essa mulher, ela traz um tipo de idolatria. Idolatria ao quê? Ao Estado, ao poder econômico e à questão social. Irmãos, é possível você ser um ativista social anticristo ao mesmo tempo. É possível você dar um monte de marmita na rua e mesmo assim você está fazendo idolatria. Por quê? Por que é possível dar marmita na rua e estar pecando? Assim mesmo. Olha o quanto eu sou bom. Eu vou lá porque eu vou fazer alguma coisa. Gente, é possível dar marmita de forma vaidosa, só para se destacar, para parecer que é mais espiritual. Até fazer coisas boas é possível você pecar contra Deus. Eu não posso ver o cachorro na rua que eu dou ração. Mas você pode ver uma criança passando fome e você não pega um quilo de arroz e leva para ela. Então a gente fala que é a falsa caridade.
E olha só, o verso 5 vai explicar isso, tá bom, meus irmãos? Verso 5: e na sua testa está escrito o nome. Qual o nome está escrito na testa dela no verso 5? A grande Babilônia. Não, gente, verso 5. Qual é o primeiro nome que está escrito? Em sua testa está escrito mistério. Isso, fala alto, só lê, gente. Mistério. Você já pulou, foi para a grande Babilônia, a gente já sabe. Mas qual é o nome dela? Mistério. A minha está mistério. Misterioso. Mistério. Mistério. Olha, ainda está no latim, né? Algumas versões aí. Por que deu essa exclusividade? Essa palavra mistério. Mas aí já não revela lá na frente, que é 2 pontos e fala o que é, não é? Não. Está escrito isso. Ele fala, o nome é mistério. Engraçado que algumas traduções ainda colocou em latim mistério. Por quê? Inventar um nome, vírgula, um mistério, 2 pontos, quer dizer, Ascabel, Babilônia a Grande. Essa é a sua tradução. A minha está uma vírgula. Tá? Está uma vírgula. Então, O que é mistério? Mysterium, agora, igual está aí em latim, em algumas traduções que eu gosto mais, porque essa é uma tradução de equivalência. Ela está querendo dizer religiões de mistério. Nessa época havia várias religiões, e essas religiões, ela era uma mescla de cultos pagãos às deusas e que com o passar do tempo foram adicionados ao cristianismo. Algumas pessoas falam assim que os cultos cristãos, por causa do batismo, ceia, se assemelha muito aos cultos de mistério, quando que na verdade é o contrário. O grande mistério, na verdade, é que eles pegaram elementos cristãos e começaram a fazer sincretismos em suas religiões. Por quê? Porque isso se adequa exatamente a quem? A prostituta. Como que você prostitui alguma coisa? O que a palavra prostituir significa, irmãos? Nós aprendemos isso no catecismo. Significa adulterar. E o que é adulterar? Acrescentar ou tirar alguma coisa. Ou seja, então essa prostituta, o que ela fazia com o cristianismo? Acrescentava elementos a ele. E era conhecido como religiões de mistério. E o que essas religiões faziam? Cultos que tinham transes, danças em seus ambientes culticos, às vezes danças sensuais, êxtases espirituais, línguas incognoscíveis, ou seja, que não dá para interpretar, palavras inteligíveis, ou seja, eles tinham Charamanaya lá, eles rodavam, falavam em idiomas que ninguém conhecia. Então essa era a característica dos cultos de mistério, e misturava elementos de outras religiões, igual fazem alguns aqui, judaísmo com horóscopo, com cajados, com coisas e tudo. O que aconteceu? Tá. Então o que vocês percebem? Olha, eu vou fazer uma leitura aqui que eu tirei de um livro e que eu acrescentei aqui, eu queria que vocês olhassem. Ó, as religiões de mistério faziam parte de um movimento religioso diversificado que surgiu no 1º século e morreu no final do século III. Por que morreu no final do século III? Por causa dos grandes concílios. Os concílios de Nicéia, Calcedônia, que são os concílios ecumênicos, são os concílios católicos, onde nossa igreja que é reformada, o que ela faz? Ela confessa publicamente em cada culto o que? Os nossos padrões de fé. Porque esses padrões de fé, o que eles faziam? Destruíam as religiões de mistério, que incluía também o que? O gnosticismo. Porque o gnosticismo também era uma religião de mistério. Então vamos lá. Essas religiões sectárias, por que sectárias?
porque elas eram misteriosas, elas separavam de outras. Só os que faziam parte sabiam o que acontecia. Então, sabe? Olha só, o que aconteceu? Essas religiões sectárias envolviam a adoração de divindades pagãs da Grécia, Anatólia, Egito, Pérsia e Síria. As religiões de mistério foram assim chamadas porque consistiam em cultos estritamente secretos, caracterizados por elaborados rituais de iniciações e cerimônias religiosas conhecidas apenas por aqueles que formalmente eram admitidos no grupo. Quer ver uma religião de mistério hoje? Sabe qual é? Testemunho de Jeová, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm vários cultos de mistério, só se você fizer parte para saber o que tem lá. Então esses são cultos de mistério, religiões de mistério que estão aí até hoje, tá? Devido ao seu sigilo, as informações sobre religiões de mistérios são fragmentadas e um tanto difíceis de decifrar. Entre as religiões de mistérios mais conhecidas se encontram os cultos gregos de Deméter, Eleusis e o deus de Dionísio, que geralmente era terminado, irmãos, em culto de orgias sexuais. O culto frígio de Cibele, que é conhecido como a Magna Mater, ou a grande mãe dos deuses, ou a mãe terra, e a Atis, e o culto sírio de Adonis, e o culto egípcio de Ísis e Osíris, e o culto persa de Mitra, muito comum naquela época também. Embora cada religião de mistério fosse separada e distinta, com bases nas influências culturais e nos mitos que cercavam cada uma delas, elas compartilhavam um conjunto de pontos em comuns. O traço predominante de cada uma era a prática de ritos sagrados, chamado mistério. Vocês prestem atenção, irmãos? Olha a mãe lá. Vocês que já conhecem igrejas mais pentecostais ou neopentecostais, você fala para ela: nossa, que coisa estranha, por que você está fazendo essas coisas estranhas aí? Mistério. Isso é mistério. Sabe, traz aquela aura espiritual, e que ele tem um segredo que parece que é só ele que sabe. Ele tem um manto, ele tem um mistério, ele tem um segredo. É só ele, é só essa pessoa que sabe o que está acontecendo. Às vezes nem ela mesma sabe, né? Mas vamos lá. Nesses rituais secretos, o culto do deus ou deusas mitológica era reencenado, e os participantes cometiam sacrilégios se divulgassem o que acontecia durante essas cerimônias. Reunião do G12, só a gente sabe o que acontece aqui, só os grupos aqui, ninguém sabe o que acontece lá. Nós vamos fazer uma reunião, vamos reunir todo mundo, nós vamos ter uma reunião, a gente vai fazer nós vamos ir para um lugar secreto, lá nós vamos reunir, e lá a liderança vai contar coisas para vocês que vocês não sabem. É só lá, só o líder de cada célula dessa que sabe o que é. Quem já passou por isso, né? Foi bem difundida isso aí entre os religiosos cristãos. Isso é religião de mistério. Outros pontos comuns notáveis nas religiões de mistério era que os novos membros se juntavam por escolha e não por nascimento. Os rituais de adesão incluíam limpezas, batismos e sacrifícios, e a salvação ou redenção era um foco. A maioria das religiões de mistério incluía uma figura de divindade que morria e voltava à vida, e tinha ênfase escatológica, e usava muitíssimos símbolos. O que é isso? Jarra, candelabro, chofar, eu já estou chutando o balde aqui, roupas brancas em cima do... Ou seja, isso é religião de mistério. Vocês estão falando: não, mas eu vejo isso em várias igrejas, em vários pontos, o cajado de Moisés. Então, isso é tudo o sincretismo das religiões de mistério. Tá? Vamos lá, continuando aqui para vocês saberem. É disso que está falando. Essa prostituta, essa meretriz que está sobre o poder político, ela traz esse sentido também, essas falsas religiões. Outros pontos comuns notáveis nas religiões de mistério era que os novos, as religiões de mistério estavam em ascensão durante o mesmo período da história em que a igreja cristã surgiu e se desenvolveu. Então, em alguns aspectos, esses cultos compartilhavam traços em comum com o cristianismo. Como resultado, vários estudiosos, historiadores, argumentam
que o cristianismo tomou emprestado dessas religiões de mistério, ou que as religiões de mistério influenciaram o cristianismo. Você vai ver alguns historiadores, principalmente na USP, aqui, em algumas universidades federais, você vai estudar a história das religiões, ou você vai estudar um mestrado, uma pós, eles vão querer dizer que o cristianismo é uma cópia dessas religiões, mas é o contrário. Essas religiões. Por que eu sei disso? Existe um livro muito famoso, se vocês quiserem ler, que chama-se A Heresia da Ortodoxia. Ali será explicado com argumentos, não só argumentos teológicos, mas argumento histórico crítico textual, sobre todos os aspectos, todos os documentos, todos os pergaminhos, todos os estudos, comprovando que o cristianismo surgiu primeiro. Então você vai ver muito, aqui é a ciência, aqui eu estudei, eu vi um argumento de uma dessas pessoas. A mulher é formada em história, mesmo de fato, é uma mulher extremamente inteligente, muito hábil, muito capaz, só que as informações dela estão enviesadas. Então ela pega um extremo ateu que quer a todo custo destruir o cristianismo, mas ele já foi envergonhado várias vezes com um argumento histórico. Só que as pessoas não levam em consideração que esse cara já foi derrubado e a teoria dele já foi derrubada, mas eles usam esse cara como ponto de argumentação. Então eu não levo mais a sério, né? Então irmãos, olha só. No entanto, um forte argumento pode ser feito do que o oposto que é verdadeiro. As religiões de mistérios tomaram emprestado do cristianismo para adicionar suas mitologias. Além disso, as semelhanças entre o cristianismo e as religiões de mistério são meramente superficiais. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo não tem elementos externos, não usam adornos, não usam festas imorais, não usam bebidas, nem músicas, nem danças ou transes espirituais, não tem revelações em seus cultos, porque a revelação já foi dada através das Escrituras, não tem mistério, porque tudo foi revelado nas Escrituras. Então você pode estar perguntando: nossa, mas minha igreja tem tudo isso, dança, revelação, mistério, tem tudo isso. Então, a sua igreja não é uma igreja, ela é uma seita de mistério. Corra daí e busque uma igreja de verdade. Então, o que está acontecendo? Então, essa religião de mistério. Então, nós vamos voltar lá para o verso. O que acontece? Essa mulher, está escrito mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituição e a abominação da terra. Ou seja, na testa dessa mulher está escrito prostituição e abominação. É tudo isso que eu acabei de falar, que está representado nas religiões de mistério. Fuja daí, meu filho, fuja daí, fuja daí, fuja daí. Verso 6: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Vocês viram? Ela estava embriagada com os sangue. Porque qual que é o papel dela? Matar a fé, matar o cristianismo. Essa é a função dessa prostituta. Ela usa a influência de Babilônia, do poder, e ela faz o quê? Embebeda, e ela mata os cristãos. Ou seja, os verdadeiros crentes. Nessa hora que alguém vai ver, no momento que alguém vai ouvir tudo isso que eu falei das religiões de mistério, vão apontar e falar: esse pastor aí está acusando, quem é ele para julgar? Ele vai chamar a turma dos não julguetes, né? Está falando que eu não posso julgar. A mesma Bíblia que fala para não julgar, não julgar uns aos outros, ela fala para julgar com reto juízo. E eu estou julgando pela palavra de Deus e pela história. Então, posso julgar sim. Então, olha só, essa mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Ele não está maravilhado, irmãos, no sentido de que ele ficou assim: nossa, que bacana. Não, é espanto. A palavra maravilhado aqui é espanto. É algo espantoso. Qual que é a tradução de vocês? Está maravilhado? Maravilhei com grande admiração? Qual que é a tradução de vocês? Está admirado, né? Admirado com grande admiração? Fiquei muito admirado.
só. Então aqui vocês estão vendo que maravilhar e admiração, irmãos, isso aqui é um recurso que a gente chama, isso é um superlativo. O que é um superlativo? É aquilo que aumenta o adjetivo. Ele é um superlativo, ele exagera na expressão primária, então ele é um superlativo. E assim sendo um superlativo, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele está extremamente maravilhado. Isso a gente chama de hebraísmo. Mesmo que a língua seja grega aqui, que está sendo escrita, mas ele continua usando elementos que é próprio do seu idioma, que é o idioma hebraico. Isso é um superlativo, isso é comum. Admirei com grande espanto. Admirei com grande admiração. Mas espanto já é admirar-se. Então, ou seja, um superlativo, ou seja, isso são características. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na literatura grega, nós, por exemplo, temos uma norma para escrever. Nós temos a BNT. Quando você vai fazer um trabalho, seja de mestrado, um TCC, uma pós-graduação, o que você tem que fazer? Tem o espaçamento, tanto para a direita, tanto para a esquerda, cabeçalho, introdução. Irmãos, isso vale para nós. A língua grega não tinha isso. Não existia uma norma culta grega. Ou seja, o indivíduo podia escrever do estilo que ele quisesse, não existia uma regra específica para isso. A única coisa que era necessária é que tivesse eufonia. Eufonia. A palavra eu significa bom, tá? Bom. E foné significa, vem da palavra falar, soar. Então, só tinha que ser bonito, tinha que soar bem no ouvido. Eufonia, ou seja, ouvir bem, tinha que ser gostoso no ouvido. Então tinha uma cadência, tinha uma métrica, era quase um poema. Seria assim, nossa, igual quando você lê um Pai Nosso, olha que lindo, olha em grego: Pater Remon, Ron tos uraloi, Hagias feto, tuonomasso, el teto re basileia su, geneteto totelemassu, Ros em uranoi cai epigues. Olha que coisa linda, gente, não parece um poema? Então, mas é o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mas não é bonito? Não sou bonito, gente? Eu acho tão bonito. Então, vocês percebem que há uma eufonia. Então, não é só isso. E ele está aqui extremamente admirado como que essa prostituta tinha tanto prazer em fazer o quê? Destruir os cristãos. Irmãos, eu olho hoje para essas igrejas falsas, essas prostitutas, essas meretrizes que têm um relacionamento com o Estado, com a política, com a religião pagã. Eu fico admirado, eu fico igual João, espantado. Como que ela gosta de destruir a vida dos crentes. Irmãos, Caetano Veloso recebeu o prêmio gospel. Um ateu, homossexual. Você está de brincadeira comigo, né, gente? Vocês estão entendendo que o negócio é difícil para nós? É verdade esse bilhete, né? Então, nós gostamos de vocês. Então, e a pergunta está no capítulo do verso 7. Ele fala assim: o anjo disse, mas por que você está admirado com isso? Olha aí o verso 7, por que te admiras? Por que você está tão espantado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, e a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele vai contar, e agora ele começa. A besta que você viu, ou seja, até agora, irmãos, é porque eu já expliquei quem é a besta, mas aqui ele vai ajudar a provar o que eu já disse anteriormente. A besta que viste foi e já não é. Quem é que foi, mas não é mais? Nero. Lembra? Coagulação simbólica. Ele era o Nero, mas ele não é mais. Por que, irmãos? Nero morreu em 62. Não, em 58, né? Ele morreu em 58. Então o que acontece? Sim.
Aí o que acontece? O que você está vendo então agora? Ele era e não é mais. Mas ele há de subir do abismo. Vocês estão entendendo? Onde que é o abismo, irmãos? Irmãos, onde que é o abismo? Inferno. Ele vai vir do Hades, do reino dos mortos. Ele vai vir do abismo. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão no Cristo, ele deixa bem claro, está encoxando de novo, né? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão, vendo a besta que era e já não era, e ainda que é, ou seja, que aparecerá. De quem que nós estamos falando, irmãos? Do mito do Nero, rei de vivos. Eu já expliquei aquele que não entende ainda o que está acontecendo. Volta lá que eu vou falar sobre o mito 666 e o mito do Nero, rei de vivos. Ou seja, todos acreditavam que Nero tinha morrido porque ele cortou a própria cabeça, a própria garganta. Só que o que aconteceu? Todo mundo acreditava que ele tinha morrido, mas existia uma história naquela época que Nero renasceria. E quando ele renascesse, ele ia voltar com toda a pompa e ia matar todos os seus inimigos. Ou seja, aquele que era e que não é mais. Ou seja, a besta que você que viste foi e não é mais, mas que ela vai subir. Ou seja, que ela vai ressurgir. A palavra subir aqui, irmãos, se você for olhar no campo semântico da palavra grega, você vai ver que a palavra subir, levantar e ressuscitar e arrebatar é a mesma. É o mesmo campo semântico, é a mesma palavra. Então, ou seja, o que vai ressurgir, ressuscitar. Então, irá a perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era, e que já não é, mas que é. Ou seja, nós estamos falando do mito do Nero, rei de vivo. Nós estamos falando da coagulação simbólica. Ou seja, vai surgir um reinado ao mesmo modelo de Nero. Nero, ele amava os cristãos. Ele gostava de tomar o sangue. Mas é o anticristo. Que o próprio anticristo. O reino do anticristo está sendo preparado para ele. Nero era tão bom, que ele empalava os cristãos, colocava betume e acendia o seu jardim com os corpos deles. Você sabe que empalar, né? Entra pelo orifício inferior e passa pela boca. E ele fazia isso com a pessoa viva, tá? Fazia uma ponta e atravessava. Pessoa boa mesmo. Então, 9. Aqui está o sentido. Ou seja, aquilo que foi dito anteriormente. Viu? Aqui que está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, como eu já tinha explicado antes, sobre os quais a mulher está sentada. Ou seja, a própria Roma, a cidade das 7 colinas, e a mulher que seduz aos seus cultos de mistérios e que ela tem prazer em destruir os crentes. Então, irmãos, eu vou falar para vocês, mas a cidade ela foi fundada sobre as 7 colinas. Essas 7 colinas, o nome dela era... As 7 colinas eram Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilínio, Célio, Aventino e Palatino. Essas eram as cidades que rodeavam essa comunidade, tá? Essas são as colinas de Roma. E as principais tem lá, isso não faz nem tanta diferença, mas enfim. Então, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure só um pouco de tempo. Nós vamos parar por aqui, porque já deu o nosso horário, e eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Esse texto. Mas parece que até agora tudo ficou muito claro. Sim. Muito claro. Então você vê aí a indicação, irmão, que essa grande Babilônia, ele vai ter um reinado universal. E o principal agente vai ser o falso profeta, o anticristo e essa mulher, que é a que seduz as nações.
o poder, a luxúria, a vaidade, a vontade, aquilo que corrompe todas as pessoas através dos poderes. É a ambição, é o próprio espírito do engano, essa é a meretriz. Tá? Eu acho que sem nenhuma dificuldade, alguma dúvida que ficou para trás até desses versos, então nós encerraremos o verso 17. Você vê que esse verso 17, a gente vai encerrar esse capítulo 17 agora na próxima. Mas vocês perceberam que o capítulo 17 só está explicando o que aconteceu no verso 16? Sim. É só isso que ele está fazendo. Ele está recapitulando. E ele vai contar sobre a ira e o que Deus vai fazer com essa Babilônia, com essa meretriz, com esse reinado que representa Nero, essa besta escarlata. Tá bom? Então nós temos aí, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Foi uma noite proveitosa e Deus falou conosco esta noite. Amém. Aqueles que estão nos ouvindo, busque entender com paciência o que o pastor está dizendo quando ele denuncia as falsas igrejas, porque é necessário, porque esse espírito de prostituição tem acabado com as igrejas brasileiras. Acabou com a igreja na Europa e agora está tentando acabar com as igrejas aqui também na América do Sul. Então, irmãos, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, venham fazer uma visita para a nossa igreja, vejam os vídeos na internet, que vocês vão tirar todas essas dúvidas, tá bom? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor tem pegado essas coisas tão preciosas e revelado aos seus pequeninos. Pai, peço que o Senhor continue abençoando todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, os irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor possa abrir seus corações, olhos e ouvidos espirituais, que eles entendam o zelo e o amor pelo qual nós pregamos as palavras que aqui são ditas. Pai, pedimos que abra o nosso entendimento, nos acompanhe, nos guarde e nos abençoe. Tudo isso nós pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto de ensino nesta